né, tem tanta autoridade assim para dizer o outro o que fazer, porque todos eles, em maior ou menor escala, abusam dos direitos, seja através das autoridades alfandegárias, seja em relação às próprias autoridades policiais, quando fazem esse controle. Isso é algo que precisa ser lembrado, porque precisamos também dar o exemplo. Concordo inteiramente com o meu querido Marcos Terena, quando ele fala, né, de que precisamos ampliar essa agenda. Uma agenda importantíssima é: cadê os índios dentro do Mercosul? Cadê a ideia da discussão da territorialidade na questão Guarani? Porque se estamos falando de um território Guarani, ou de um povo Guarani, que, inclusive, é uma das línguas oficiais do Paraguai, quer dizer, nós não conseguimos avançar em absolutamente nada, não conseguimos criar isso. Os índios guaranis argentinos, chamados assim, quando vêm para o Brasil, são discriminados e são negados a ele o direito ao território, do mesmo modo como os índios supostamente brasileiros, que também são guaranis, estão lá. 3 outras coisas me incomodam muito. A questão do tráfico de pessoas, que é o oposto do que nós estamos falando aqui, o tráfico abusivo de pessoas, o número incrível de bolivianos que estão submetidos à condição análoga a escravos dentro da cidade de São Paulo, como uma nova cara do trabalho escravo urbano, não mais rural, né? E a questão que foi dita aqui também, da questão ambiental, das restrições que devem ser feitas à livre comercialização de bens e produtos, quando nocivo à saúde das pessoas, especialmente a questão dos agrotóxicos e de alimentos e sementes geneticamente modificadas, que têm circulado sem nenhum controle por todas as fronteiras, né? E há uma coisa, doutor Ivan, que me preocupa muito, mesmo na questão da circulação de mercadoria. Se o senhor quiser presentear o prezado Arthur com um doce de leite do Uruguai, quando o senhor chegar no aeroporto, a Receita Federal vai inutilizar o produto, ainda que seja industrializado. E eu ainda não consegui entender, por parte da Secretaria de Defesa Agropecuária, nem da Receita Federal, a razão de que o doce de leite pode ser tão pernicioso quanto tem sido uma interpretação liberal de um comércio que, até agora, dentro do Mercosul, se avançamos na parte comercial e na parte essa de termos os grandes empreendimentos, grandes corporações, como Arthur disse, nós avançamos ainda muito pouco na cidadania. Então, precisamos acelerar a cidadania no Brasil e na América do Sul, especialmente no Mercosul, e essa ideia que eu trago ao Conselho de Defesa Econômica e Social. Precisamos ter um debate permanente sobre esse tema. Isso não é um assunto para ser discutido, né, com a passagem do cometa Halley pelo planeta. Essa é uma agenda permanente que precisa ser incorporado novos dados, como o que trouxe Marcos Terena para nós. Muito obrigado. Obrigada, Graciela. Solicito mais uma vez, encarecidamente, que sejam breves, rápidos. Temos poucas oportunidades de falar, Lamento de muitíssimo dialogar. por isso, porque as intervenções têm sido ótimas. Muitas das intervenções já falaram de muitas coisas que eu queria também colocar, e eu acho que é uma excelente oportunidade, a gente viu, para que saiam as coisas, além das generalidades, que todos estamos de acordo, que temos que ter mais Mercosul e democratização, tem que sair as questões que são, como o Arthur dizia, os desafios concretos, os impedimentos, as dificuldades. E tem saído aos montes. Eu, justamente, me inscrevi para... um pouco, eu não gosto muito desse conceito do subimperialismo brasileiro. Eu acho que ele não nos serve nem para pensar o Brasil em relação ao império, nem serve para pensar o Brasil na região. E eu não gosto que ele se faça parte do nosso pensamento, no sentido do que ele pode significar concretamente, ainda que em muitos momentos o Brasil, e nós temos dito isso na Rebrip muitas vezes, não queira pagar o preço da integração regional. A integração regional tem um preço, e esse preço tem que ser pago pelo Brasil, que é o país que tem a economia maior, as melhores condições econômicas, e, de repente, se condições, não necessariamente melhores condições de culturais e de direitos, mas pode também ajudar a construir esse processo, como vem dizer o procurador agora. Então, eu acho, professor Cândido Mendes, que a questão do Paraguai, está claro que o Paraguai não virá antes das eleições. Isso foi uma condição da suspensão do Paraguai. O problema é saber se eles vão querer voltar.
o perigo da cooptação, da chamada, da atração do Acordo do Pacífico está colocado aí. Eles estão querendo sair. E eu sei que há movimentos, na imprensa também tem sido, de alguma forma, veladamente colocados, de interesses de levar o Paraguai para os acordos do Pacífico, inclusive alguns interesses que já se expressam em setores do empresariado uruguaio. Então, na verdade, eu chamo atenção para esta questão do preço que o Brasil tem que pagar. Ou o Brasil toma de verdade nas mãos a questão dessa urgência da integração, da qual falava o Arthur, que as coisas para o investimento acontecem rápido, mas para a implementação do Estatuto da Cidadania não acontecem tão rápido, ou não avançaremos. E eu me perguntava, se bem que agora se inscreveu o Roque, seguramente vai falar, mas também, até para o Arthur comentar, o tema da imigração ilegal, o tema de que não funcionem, não se implementem, também é uma forma que o Brasil, o empresariado, está se beneficiando de uma mão de obra ilegal, a preço baratíssimo, baratando custos com relação à China, que então, também aqui tem que se pensar por que isso acontece, por que não se implementa em algumas questões. Então, eu só reforço a questão do preço que temos que pagar, um preço político, um preço econômico, um preço de organização. Obrigada, Roque. Na sequência, Sérgio Mileto, da Alampime, e Edécio Vigna, do INESC. Muito bom dia a todas e a todos. Eu não vou olhar para o relógio, fazer de conta que eu torcicolo, então posso espichar o tempo. Eu estou aqui, nós em São Paulo trabalhamos em 3 organizações no combate ao tráfico de pessoas e também ao trabalho escravo, que é o Centro de Apoio ao Migrante, o CEDIC, representado aqui pelo Paulo, e também a Pastoral do Migrante, e também eu represento o Serviço Pastoral dos Migrantes a nível nacional. Nós, como bandeiras de luta, nós temos a questão do combate ao trabalho escravo e também ao tráfico de pessoas, mas o problema não é esse, a raiz do problema é outro. A raiz do problema, primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras do Arthur, que já pontuou vários desses problemas, né, como desafios para a implementação do Estatuto, né, da cidadania no Mercosul. Mas a raiz do problema, na verdade, é a fome e também a pobreza desses nossos países do Mercosul. Por isso, como sugestão, eu agradeço até que foi colocado pelo companheiro do SEBS, que colocou primeiro. Eu tinha anotado aqui essa ideia e já vínhamos conversando no setor da migração, que uma das maneiras de nós combatermos a migração forçada, ou seja, darmos o direito a não migrar as pessoas, é nós combatermos a pobreza. De que maneira? Criando um fundo de emergência no Mercosul, usando um pouco as ideias do Ivan, que dizia nós temos 3 trilhões de PIB. Nós temos quantas multinacionais que não têm nenhuma responsabilidade social no Mercosul. Então, tirar um pouco dessas áreas para se combater a pobreza, que é uma maneira da gente ajudar as pessoas a terem direito de livremente migrar, e não forçadas pela fome, pela miséria. Também gostaria de salientar uma frase que foi colocada pelo Simões, que dizia que a responsabilidade dos países do Mercosul, ela acaba sendo a de promover o nivelamento por cima. E me alegro que passou o companheiro dos direitos humanos, né? Porque como é que o Brasil vai querer fazer um nivelamento por cima nas leis no Mercosul, se nós hoje somos regidos no mundo dos imigrantes pelo Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980, da época da ditadura? Como é que nós vamos querer nivelar por cima se nós temos no novo projeto do Código Penal, o capítulo 15º, só sobre criminalização da migração no Brasil, baseado no Estatuto? Como é que nós queremos nos nivelar por cima se o imigrante não tem direito ao voto no Brasil? Como é que nós queremos nos nivelar por cima se o controle e acompanhamento da vida dos imigrantes é feito pela Polícia Federal e não
por uma agência nacional de imigração, tratando assim o imigrante não como uma pessoa, e sim como um criminoso, pela Polícia Federal. É isso. Obrigada. Sérgio. Bom dia a todos. Queria saudar a mesa, saudando a Ana Patrícia. Queria fazer alguns comentários e algumas propostas. Eu sou presidente da ALAMPIME, Associação Latino-Americana de Micro e Pequena Empresa do Brasil, ALAMPIME BR, que está presente em 13 países e temos mais de 100 mil associados na América Latina. E fazemos parte da Eurolatin. E eu vou explicar depois por que eu quero falar da Eurolatin, que é a Associação Euro-Latino-Americana, porque foram citados aqui exemplos sobre o marco civilizatório europeu, né? Bom, pena que o embaixador Simões saiu, porque eu gostaria de dizer assim, que eu gostaria muito que o Mercosul, eu vou sempre dizer isso em todas as reuniões, mudasse de nome. As palavras têm significados e significância. Enquanto se chamar Mercosul, será uma organização que vai tratar as pessoas como mercadoria. Vai tratar de mercadoria. Ou nós entendemos que palavra significa alguma coisa, ou fica difícil falarmos, né? Então, eu gostaria muito de fazer parte de uma sociedade sul-americana que vá muito além do Mercosul e que, se tivesse um outro nome, proponho, Comunidade do Sul. Queríamos tratar de comunidade, das pessoas onde elas vivem nos seus territórios. Se o sucesso do Mercosul é o sucesso das pessoas, como foi falado aqui, e foi falado pelo nosso alto representante sobre o sucesso dos indicadores macroeconômicos, que saímos de 5 bi para 50 bi, é isso, de intrablocos, eu diria que foi um crescimento de 10 vezes, e eu fico pensando se a gente aumentou, se os outros indicadores acompanharam, se nós melhoramos em 10 vezes a qualidade de vida das pessoas nos territórios. Porque não dá mais para a gente seguir simplesmente como PIB ou como volume de negócio, como indicador, por mais que eu respeite a sua opinião, mas discordo frontalmente que esse seja o indicador de melhoria que possa existir, apesar de reconhecer melhorias como esse evento que está acontecendo aqui, esta oportunidade. Bom, como proposta, eu acho que a gente tem que fortalecer o FOSEM. Eu recomendaria a todos que lessem hoje, na Carta Maior, aliás, tem um artigo muito interessante do Samuel Guimarães falando sobre essa questão do fortalecimento do FOSEM, mas eu creio que o FOSEM necessita de reformas profundas. E como foi, eu quis falar da Eurolatin para dizer que a ALAMPIME está acompanhando muito de perto no mapeamento de programas de apoio aos micros e pequenos empreendimentos e aos territórios, que foram fundamentais para que a Europa saísse da miséria. Todo mundo elogia o marco civilizatório europeu, mas as pessoas não querem trazer o custo, novamente, viu, Graciela, de implantar os programas. E esses programas foram custeados com coisas do tipo 15% dos impostos sobre os produtos importados de fora da zona do euro. Essa é a nossa proposta, 15% dos impostos importados sobre produtos que venham de fora da América Latina, mais um percentual de cada município, para que a gente pudesse fortalecer um FOSEM com gestão compartilhada. Nós não podemos mais dizer, nós queremos que a sociedade civil participe, mas ela não participa do BNDES, ela não participa da análise dos projetos que são feitos, não participa das decisões do programa de construção de obras, de infraestrutura no Mercosul. Sabemos que serão as grandes construtoras que vão pegar esses recursos que deveriam estar desenvolvendo os territórios, desenvolvendo o conhecimento local e transformando o conhecimento local em negócios socioambientalmente sustentáveis. Isto a Europa fez. Então, é muito importante, quando fala da Europa, saber o que foi feito para ver se a gente também não tem como seguir alguns exemplos e implantar aqui. Obrigada, Sérgio. A Edélcio, na sequência, Rogério Groff e Mari Goulart. Nair, desculpa. Nair. Meu nome é Edélcio Wigner, eu sou do Instituto de Estudos Socioeconômicos, do INESC. Primeiro, eu queria registrar
que a saída do embaixador foi bem deselegante. Ele, sei que tem vários representantes aqui do Ministério das Relações Exteriores, ele devia deixar alguém no lugar dele, pelo menos anotar, ou para responder algumas perguntas. Então, eu queria primeiro registrar isso. Bem, eu concordo, estava falando ali com o professor Cândido Mendes, eu concordo que hoje, né, o Brasil tem uma postura, está num nível internacional importante, que faz parte dos BRICS, que como ele falou, o Brasil Brasil dos BRICS, né? Sabemos que os BRICS têm interesses até mesmo divergentes, não sabemos até quando os BRICS vão se portar enquanto uma articulação. É um momento conjuntural e o Brasil está muito colocado nesse nível internacional como exportador de matérias-primas, a reprimarização. Não é? Nós estamos exportando muito, o agronegócio está indo bem, os produtos extrativistas, principalmente os minerais, estão indo bem, mas nós sabemos que o progresso não é um processo linear, né? Sempre ascendente. Nós sempre temos possibilidade de retrocesso. Principalmente, já experimentamos bastante isso na América Latina. Portanto, eu concordo com ele que hoje nós somos mesmo o país dos BRICS. Mas o que me preocupa mais é que nós temos que deixar de ser o país dos BRICS. Devemos nos descolonizar, né? Descolonizar de forma mental, né? De forma de conhecimentos, né? Este conhecimento que traz uma certa subalternidade aos países do Sul, em especial. Eu acho que devemos sair disso. Como já foi falado aqui, o mercado global, que está financiarizando a vida, já falou o Pedro aqui sobre a questão ambiental e outros falaram, e sabemos que o mercado ele não integra, o mercado ele divide, porque ele compete, né, que a cultura se integra, né? Porque eu posso dividir em termos de preço, mas eu posso dificilmente eu vou dividir em termos culturais, né? Isso fica claro para nós, né? Nós achamos o seguinte, que as crises econômicas colocadas aqui pelo Arthur, sabemos que não estão dando certo não sendo resolvida através de políticas econômicas, né? Não é colocando mais recursos que vai se resolver, né? Temos entendido aqui que estão sendo resolvidas por políticas socioeconômicas, com participação e mobilização. E, nesse momento, esse participação da sociedade civil tem que ser princípio de política, tem cursos, tem que ter recursos públicos orçamentários, nacionais, não só do Brasil. Obrigada, Rogério. Na sequência, Anaí. Eu sou da ASIMP, Associação Nacional dos Sindicatos da Micro e Pequena Indústria, representando aqui o conselheiro Joseph Cury. Primeiro, antes de tudo, queria saudar a aprovação ontem na Câmara dos Deputados Federal, a Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa, que é um projeto de lei de autoria do governo federal. Esperamos que, a partir de agora, a micro e pequena empresa tenha verdadeiramente políticas públicas de Estado aqui no Brasil. Trazendo para o Mercosul, a gente só consegue falar em cidadania se tiver um Mercosul forte. Eu só entendo o Mercosul forte, como o próprio Ubiraci falou, com indústria forte e com emprego. Se não tivermos políticas públicas para implementar verdadeiramente o fortalecimento de micro e pequenas indústrias no Mercosul, não teremos o que se falar, não dá para se falar em cidadania, porque cidadania só com indústria forte para geração de emprego e renda. No auge da crise financeira que estava chegando aqui no Brasil em 2009, o Arthur muito bem lembra, tinha algumas entidades querendo flexibilizar trabalho e renda, trazendo para baixo o poder aquisitivo dos trabalhadores. E, naquela época, Arthur, nós fizemos um protocolo de intenções, que eu não sei se foi isso que deu muito certo, mas, em 2009, no Brasil, 90% dos empregos criados na indústria foram na micro e pequena. Então, temos que falar em políticas de implementação verdadeiramente para a micro e pequena indústria e para a micro e pequena empresa como um todo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. É justamente isso que eu vou pedir para os próximos, porque a gente tem uma limitação com relação ao uso do espaço. Pode ir, aproveite o seu tempo.
Gostaria de registrar que temos aqui o apoio da UNILA, do corpo acadêmico da UNILA, professores e estudantes da UNILA, que estão tomando nota desse processo e aí da preocupação do Edelcio com relação à saída do Sebastião, desculpe, do Simões. Então, pelo menos, vai ficar registrado. Pronto, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ainda, ou boa tarde. Eu estou no horário da Bahia, que não tem horário de verão, portanto, é bom dia. Eu sou Nair Goulart, presidente da Força Sindical e conselheira do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quero saudar, né, essa nossa oportunidade de fazer nessa manhã esse debate, do tanto de ideias, do quanto é forte a sociedade civil brasileira, do quanto nós somos atores sociais, protagonistas, que estamos aqui com as mais diferentes proposições, não é, Graciela? E como é caro para nós, atores sociais brasileiros, o que nós conquistamos no Brasil. Não é? Preservar isso e aproveitar esse momento que o Brasil tem novamente a presidência pro tempore, não é? Aproveitar isso para que a gente consiga implementar esse Estatuto da Cidadania. Eu queria aqui também dizer e reforçar as palavras do nosso ministro, Gilberto Carvalho, que nós, durante muito tempo, é verdade, o Brasil andou de costa para a América Latina, nós nos achávamos ou nos achamos ainda diferentes, não é? Que essa questão da integração, para nós, era uma coisa meio estranha. E eu digo isso porque o Brasil, o Estado brasileiro, se comportou dessa maneira durante muitas décadas, ou talvez séculos, que na Organização Internacional do Trabalho, olha que coisa interessante, Arthur, nós que, como Central Sindical, nós criticamos muito o governo brasileiro, na época do governo Fernando Henrique, de como o Itamaraty encarava as relações de comércio. Nós tínhamos na OIT, entenda quem quiser, somente o embaixador, lá em Genebra, que cuidava das relações de comércio, portanto, da OMC. Era como se o Brasil só se interessasse. Agora, nós dizíamos, eu nunca vi comércio sem trabalho. Não existe comércio sem trabalho. Então, portanto, é importante que nós tivéssemos, e o Brasil passou a adotar, nos últimos 5 anos, é que nós temos uma embaixadora lá em Genebra que cuida do trabalho. E aí, Arthur, eu concordo muito com você. Os desafios estão colocados. É preciso avançarmos nessa agenda, nossa agenda social. Dar conta dessas questões que nós não resolvemos ainda, que nós, os brasileiros, imagina, nós que temos esse espaço democrático de diálogo social, nós que alcançamos nos mais diferentes espaços do governo e conseguimos institucionalizar alguns espaços de diálogo social, temos que perseguir nessa trajetória para que nós consigamos. Talvez nesse processo aí dos 2 anos, 2 anos de presidência, é isso que o Brasil tem, né, à frente do Mercosul, que a gente consiga em 6 meses? Meu Deus. Termina em dezembro. Está terminando. Portanto, nós temos que conseguir, perseguir nessa trajetória de conseguirmos a implementação desse Estatuto da Cidadania, que ele é fundamental para o avanço das nossas relações e, principalmente, para a construção dessa sociedade que nós queremos, que valorize o trabalho. E aqui, me desculpe, o companheiro, você falou bem aí em nome das micro e pequenas empresas, mas nós não queremos só as micro criam a maioria dos nossos empregos, mas nós queremos trabalho com proteção social, trabalho digno, essa é a nossa pauta, essa é a nossa agenda para o desenvolvimento social e econômico do Brasil e da América Latina e do mundo. Obrigada. Eu acho que é Alisson Pantaleão, isso. Então, Alisson, na sequência, Renato Bastos. Gente, a gente tem uma limitação enorme com relação ao tempo. Temos que desocupar esse espaço em 15 minutos. E tenho ainda 4. Então, vou pedir... 4 intervenções faltando ainda. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alexson Pantaleão, trabalho no Senado. E o que me traz a preocupação aqui foi o contexto que Arthur apresentou em relação às ações de implementação do Estatuto. E percebi que inúmeras vezes eu vi a necessidade de verba, o financiamento disso aí, as condições de buscar recursos. Daí, então, lançar para o Conselho, na verdade, volto um pouco atrás, porque eu vi 2 outras necessidades. Uma é o pouco conhecimento dos futuros profissionais, dos acadêmicos de hoje, em relação ao Estatuto. Então, eu sugiro que o Conselho
e o secretário-geral, lance ou busque meios de agregar à implementação ações que provoquem a união da iniciativa pública e privada em atividades nessa implementação e que lance para os acadêmicos os desafios. Vamos fazer um programa aí, lançar para as universidades, para primeiro eles conhecerem o que é isso e depois lançarem a ideia e premiem. Vocês vão ver que isso aí vai parecer melhor e principalmente para daqui ao tempo que nós temos, que eles vão ser os profissionais de amanhã. Obrigado. Obrigada. Renato Bastos. Na sequência, Naumar Almeida. Bom, boa tarde. Eu falo em nome do Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho. Rapidamente, eu acho que aqui, a cada reunião, nós avançamos mais na questão do diagnóstico dos problemas. E eu espero que o saldo da cúpula em dezembro, do seminário da cúpula, seja que nós avancemos na questão das propostas. E eu acho que uma coisa que, para mim, a meu ver, está claro, é a questão de um ajuste institucional do Mercosul. Eu poderia usar uma palavra mais forte, usar redesenho institucional. Eu acho que, na questão da área social, precisamos transformar o Fórum Consultivo Econômico-Social, de fato, num conselho, com mecanismos que, de fato, esse conselho funcione, e ajustar, melhorar o nível operativo dos outros instrumentos da área social. E aí o Ivan Ramalho, o representante, tem uma função importantíssima nisso, de levar isso a cabo. Nós precisamos melhorar o nível de rendimento, o nível operativo da questão da área social. Eu acho que é isso e vamos continuando aí até dezembro. Obrigada. Eu gostaria de saber, a sequência aqui é normal, eu gostaria de saber se alguém retira sua inscrição. Eu queria que a gente não terminasse esse evento com o badalá ali do 12h30, que a gente tivesse que desocupar a sala sem fazer uma intervenção aqui dos nossos painelistas. Pelo jeito, ninguém retira, né? Na sequência, então, Paulo Willis e Egon, se eu não me engano, da Agência Nacional das Águas. Tá bom. Pode falar. Tá. Bom, meu nome é Naumar Almeida, eu sou membro do Conselho e vou ser muito objetivo sobre uma questão levantada pelo Arthur, que é a questão do reconhecimento direto de diplomas e mobilidade estudantil. Essa questão enfrenta dois problemas. Primeiro é que os diplomas de profissões regulamentadas, a própria formação é regulada por corporações e conselhos. E aí tem um imenso debate complexo, debate legal. Agora, a segunda, os diplomas, em geral, praticamente cada país do Mercosul tem um regime curricular próprio e incompatível, pelo menos com o regime brasileiro. O modelo brasileiro é muito especial. A União Europeia tem um exemplo de construção de um espaço universitário comum, que é o chamado processo de Bolonha. O principal obstáculo, nesse caso, é a tal da autonomia universitária. Cada universidade se acha soberana para avaliar e regular. Agora, os encaminhamentos. O primeiro, é um debate delicado e difícil, a questão dos diplomas de profissões regulamentadas, mas está no âmbito parlamentar. É possível se abrir esse tema de um modo mais amplo. Agora, o segundo aspecto é um debate possível, restrito e muito viável de ser feito no próprio âmbito do Conselho, articulando o Conselho Nacional de Educação, o MEC e as organizações representativas institucionais, de reitores e de outras instituições. E acho que aqui nós temos no Conselho a presença de vários reitores, professor Zé Vicente, professor Cândido Mendes. Eu acho que seria muito interessante o Conselho assumir a liderança dessa questão, porque, se não for resolvida, o Brasil vai continuar tendo um sistema universitário que não conversa com ninguém, exceto com os cursos que no Paraguai e na Bolívia recebem alunos brasileiros, né? Obrigada, Paulo Willis. E a última intervenção, doutora Rita, se encontra aqui? Bom dia. Bom, Paulo Willis, eu represento aqui uma rede sul-americana, Espaços Sem Fronteiras,
represento todos os países da América do Sul e o Centro de Direitos Humanos dos Imigrantes. Patrícia, eu só não retirei porque uma questão que eu queria dizer não foi mencionada nas intervenções, né? Então, acho que nós não podemos deixar passar essa oportunidade sem registrar, né, que a integração ela se faz quando o Mercosul chega até as pessoas. E um elemento fundamental para a cidadania do Mercosul é o voto direto, né? Nós precisamos votar para os parlamentares do Mercosul. O Sérgio falava do mercado comum do Sul, né? E a gente pode ir até mais longe. A instância mais forte que tem no Mercosul, CMC, Conselho Mercado Comum do Sul. Quer dizer, nós precisamos de um parlamento cidadão. Eu acho que, emendado com esse tema, é também a questão do direito ao voto dos nacionais dos Estados partes do Mercosul que moram em outros países. No caso, estamos falando do voto do imigrante, né? No Brasil é difícil, tem que fazer uma emenda constitucional, mas vamos fazer. Já foram feitos mais de 60. Então, quer dizer, também não é uma Bíblia, né? Nós podemos emendar a Constituição para conseguir o direito ao voto dos imigrantes. É isso. Obrigada. Que bom que você não retirou. Boa tarde. Eu estou representando os aposentados do Brasil. O tempo todo eu fui observando, cada um chegava, dava as suas opiniões, e eu fiquei um tanto preocupado, porque, antes de arrumar a casa dos outros, vamos arrumar a nossa. Certo? Então, aqui dentro, nós temos uma situação que é uma situação muito preocupante, a situação dos aposentados. Nós estamos aí completamente desamparados. E estamos falando do Mercosul. Interessante, né? Então, nós poderíamos, primeiro, ter atenção com o pessoal nosso, porque a minha casa tem que estar arrumada, para mim poder arrumar a casa dos outros. Então, eu acho que temos que ter um pouco mais de atenção com o nosso povo, tá? O povo brasileiro, porque nós somos cidadãos. E cidadão, aqui no Brasil, tem que ser respeitado. Não é porque nós estamos aposentados que nós não temos mais direito a nada. Então, o meu protesto é esse. Mercosul, ótimo, maravilhoso, mas vamos arrumar primeiro a nossa casa para depois olhar para os vizinhos, porque nós temos mais para dar do que eles para nos dar. Obrigada. Muito obrigada. Felizmente, ninguém teve que ser cessado na sua fala. O senhor está inscrito? Sim, Egon, você leu. Ah, desculpe, perdão. Eu já estava aqui na aposta. E o seu? Ah, porque passou. Vocês perderam. Então, a gente tem 5 minutos para 4 intervenções. Bom dia. Eu queria inicialmente me solidarizar com o meu conterrâneo Marcos Terena em relação à relevância da questão indígena como uma questão transfronteiriça, porque é muito forte a presença indígena na região fronteiriça dos 4 países e há fluxos migratórios entre os países de indígenas e os índios são, com frequência, não são tratados como seres humanos, muito menos como cidadãos. Portanto, é uma questão absolutamente relevante. O segundo ponto que eu queria abordar é em relação à dimensão ambiental, reiterando uma fala aqui do Pedro Ivo, para ser incorporada na integração, no desenvolvimento e na integração regional. Ela não está explicitada no Estatuto da Cidadania, eu acho que precisa ser, pela relevância que ela tem nos tempos atuais, precisa ser incorporada, vez que os problemas ambientais têm impacto direto na qualidade de vida e qualidade de vida tem desdobramento imediato sobre o exercício efetivo da cidadania. Eu queria lembrar apenas 2 exemplos em relação à relevância do tema ambiental. Primeiro, em relação aos recursos hídricos. Nós compartilhamos, os 4 países que originaram o Mercosul, o aquífero Guarani, uma gigantesca reserva de água doce, sem dúvida estratégica para o futuro. E a outra, a Bacia do Prata, que também compartilhamos, e a gestão
compartilhada ainda é uma utopia. Nós temos avançado muito pouco nisto. Precisamos avançar muito mais em relação a isso. E o outro ponto que eu queria levantar, em relação às mudanças climáticas e o impacto que elas provocam sobre os nossos países. O avanço da fronteira, o avanço predatório da fronteira agrícola, especialmente no Brasil, causa impactos nos demais países. E ela deverá provocar um deslocamento da agricultura no rumo sul. Portanto, os outros países nós vamos ter fluxos migratórios buscando adaptação climática, a variação climática no futuro. Isso vai impactar as nossas populações, deslocamentos migratórios buscando a adaptação climática. Então, o tema é relevante, eu queria tanto sugerir que ele fosse incluído no preâmbulo, lá nos considerandos, na multidimensionalidade do desenvolvimento da integração, quanto chamar atenção para a relevância dele ser incorporado, o tema ser incorporado ao plano de ação. Obrigado. Obrigada. Professor? Bem, bom dia. Veja, eu sou Fernando Maia, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pesquisador do Grupo de Gestão Ambiental, também lá da universidade. E pressionou muito o que Graciela Rodrigues falou, não é? De que a questão da cidadania no Mercosul ela passa necessariamente por uma integração, não é, dos instrumentos econômicos e financeiros. Isso é o ponto-chave aqui. E, em relação a isso, é bom que se diga que é importante nós pensarmos também em instrumentos de concretização de cidadania, não é? A questão de traduzir na vida concreta das pessoas, não é, todos esses instrumentos que nós estamos aqui a discutir. E uma questão que aí eu coloco, e nós queríamos colocar, é que nós temos uma experiência muito rica, não é, aqui no nosso país, que são os conselhos de direitos humanos, os conselhos de bacias hidrográficas, os conselhos sobre o meio ambiente, os conselhos de desenvolvimento rural sustentável. Né? Esses conselhos não servem apenas para a questão das políticas públicas, eles não servem apenas para implementar programas do governo. Eles têm um potencial que está subutilizado, que é de empoderar as comunidades, de resolver conflitos socioambientais, de propor políticas públicas, e isso envolve concretização de cidadania. Não é? Nós, aqui do Grupo de Gestão Ambiental em Pernambuco, nós temos uma preocupação muito forte com a questão do semiárido, com a questão do Nordeste, que é peça-chave no processo de definição dos nossos objetivos geopolíticos. E, nesse sentido aí, nós nos preocupamos muito em projetos de empoderamento, de concretização de direitos fundamentais. Não é? E eu acho que nós podemos pensar também em discutir isso, como, não é, tornar a institucionalidade algo perceptível, algo que possa ser gozado realmente pela população. Não é? E aí, era isso que eu queria agradecer, né, o convite. Não é? Gostaríamos de dizer também que nós temos interesse em participar novamente de várias discussões. Não é? Nós somos um grupo que já temos uma certa atuação, não é? Sobretudo no semiárido pernambucano. Né? Obrigado. Obrigada. Bom, vamos às intervenções dos nossos panelistas, que devem ter muito o que dizer e pouco tempo para isso. Começa, então, nosso alto representante do Mercosul. Está cedendo? Então, vamos fazer uma inversão aqui para o alto representante falar ao final. Evidente que muitas das coisas aqui foram faladas, daria para a gente fazer mais uma tarde de debate importante sobre esse tema, e a gente tem que ir acumulando, não só até dezembro, mas para continuar esse processo de construção do fortalecimento do Mercosul. Duas questões que me chamaram a atenção e que eu gostaria de deixar registrado. Um em relação à importância da paz, mas também não deixarmos de levantar as questões em relação à violência, que nem sempre ela é colocada de forma a uma violência armada, brutal, como nós estamos assistindo em São Paulo ultimamente, mas você tem violência contra a diversidade e a opinião sexual das pessoas, que está absolutamente clara na sociedade. Nós temos violência
e preocupante do ponto de vista do debate político, ideológico e a sua relação com a questão da religião. É só ver as últimas eleições, e isso pode se agravar no final. E, na minha opinião, o que aconteceu no Paraguai foi uma violência à democracia, um golpe de Estado, um golpe jurídico, um golpe feito pelo parlamento, e que também é considerado, na minha opinião, como uma violência, e não poderíamos deixar de registrar isso. Eu só queria dar um exemplo de como a gente não está preparado, e aqui foram muitos companheiros e companheiras falaram sobre a questão das imigrações, da necessidade da mudança da legislação, da garantia de não migrar e, portanto, de programas de combate à fome, à pobreza, que são fundamentais. Agora, depois do terremoto no Haiti, de todos os problemas que aconteceram no Haiti, a CUT, conversando com a Central Sindical dos Trabalhadores do Haiti, resolve ajudar, colaborar numa doação para reerguer a Central Sindical haitiana com $50 mil. A CUT, para doar, e aqui qualquer central sindical é igual, para doar $50 mil para reerguer um prédio no Haiti, eu tenho que pagar imposto de renda. Aqui. Então, é evidente que tem alguma coisa errada. É lógico que a lei não está preparada. É lógico que nós temos uma lei de imigração da época da ditadura, que considera imigrante como um eventual e suposto terrorista. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, e inclusive este é papel do Conselho, este é papel da sociedade, da formulação de propostas de mudança de legislação, no sentido que a gente consiga ter essas condições. Qualquer país, e eu sempre uso exemplo, quando alguns nos debates públicos usam o exemplo dos tais chamados países desenvolvidos, porque hoje em dia chamar alguns países de desenvolvidos está muito difícil, dada a crise econômica, mas vamos usar o exemplo de alguns países desenvolvidos que têm fundos públicos para acesso por parte de organizações sindicais, organizações não governamentais e apresentação de projetos para fortalecimento da cooperação internacional. Nós não temos isso no Brasil. Agora, o BNDES, junto com o COSIPLAN, com o Ministério do Planejamento, consegue pegar a Fiesp, contratar 14 consultores para ir visitar os 14 países da América Latina para colocar no COSIPLAN um projeto de 88 projetos estratégicos no valor de $21 bilhões. Eu não acho isso errado. Eu não estou achando errado que vai fazer projeto de infraestrutura, de ponte, de estrada. Agora, o movimento social, o movimento sindical quer ter o mesmo direito de acessar recursos para fazer um mapa sócio-sindical, político, das populações locais, dos indígenas, em cada um dos 88 empreendimentos. É só isso. Aqui não é porque você é contra ou é a favor. Não. O nosso problema não é esse. O nosso problema é que nós queremos ter estrutura e condições de fazer o mapeamento em cada um dos empreendimentos da situação social, econômico, sindical, de relações de trabalho, das populações locais e tudo mais. Então, era um pouco esse o recado que a gente queria trazer para este tão importante debate e agradecer mais uma vez o convite. Obrigado. Obrigada, Arthur. Embaixador. Muito obrigado. Queria agradecer bastante o convite aqui da Secretaria-Geral da Presidência e dizer para vocês que, naturalmente, uma pessoa como eu, que acabou muito recentemente de assumir essa função, a melhor coisa que eu tenho para fazer no momento é ouvir bastante. Né? Eu estou construindo, evidentemente, uma agenda de prioridades para nós. Eu anotei com muita atenção aí a intervenção de todos os senhores conselheiros. Queria dizer para os senhores que vou estar bem atento a essas anotações. Dizer também que eu gostaria de conversar mais. Eu acho que aqueles que tenham algum interesse mais específico e que queiram, eventualmente, hoje, infelizmente, não será possível, já que nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado, mas que a minha agenda está aberta para conversar com os senhores, não apenas em Montevidéu. Eu venho com muita frequência aqui a Brasília, até porque até o final do ano a presidência pro tempore do Mercosul é brasileira, né? E eu vou estar aqui, inclusive, durante toda a semana,
vou participar do Fórum Social, além, evidentemente, da cúpula do Mercosul, que vai acontecer na semana do dia 3, aqui em dezembro. Então, eu queria que todos ficassem bastante à vontade. No site Mercosul é facilmente ver o meu contato, e eu estaria disposto, de fato, a conversar com os senhores. Queria lembrar apenas algum comentário que eu fiz de início também, que eu estou mais voltado agora, eu falei de início um pouco da questão do comércio, da integração produtiva e tudo mais, no sentido de colocar que essa é uma etapa que eu considero já consolidada no Mercosul, né? Eu não entrei em muitos detalhes, mas quando eu falo da questão dos 50 bilhões de dólares, eu não falei, mas vou falar agora. Quem acompanha o Mercosul tem que olhar também a pauta, não é só o valor, porque muitas vezes você tem um comércio, como nós temos com a China, que é muito grande, mas são apenas 3 produtos básicos, petróleo, soja e o minério de ferro, que ocupam 80% da pauta. E o Mercosul que é o grande comprador do produto industrializado. Quer dizer, milhares de empregos da indústria brasileira hoje, né, estão vinculados ao comércio com o Mercosul, porque com o Mercosul acontece exatamente o contrário. 80% do comércio brasileiro é de produtos industrializados, manufaturados, que beneficiam, de fato, a indústria e um emprego melhor remunerado. Isso é que eu entendo, que nós já temos uma situação consolidada, e daí a minha disposição, acredito que dos senhores também, estar mais voltados agora para a agenda social, a agenda da cidadania, que eu quero dar, durante esse meu período, uma ênfase bastante grande. Então, foi muito bom estar aqui, ouvir tudo que os senhores puderam dizer e dizer que eu estou aberto, sempre que quiserem dialogar comigo, será um prazer bastante grande. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de dizer uma última palavrinha de que, para nós que fazemos o programa Mercosul Social e Solidário, que é uma rede que atua nos 4 países do Mercosul e Chile, é um prazer imenso poder estar participando desse processo aqui. E gostaria também de lembrar que, além das organizações que integram o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, existem outros fóruns e redes de intervenção regional que, de certa forma, pressionaram o governo para que a gente tivesse esse espaço aqui, um espaço de interação entre organizações da sociedade civil e organismos de Estado, para colocarmos nossas pautas, nossas angústias, nossas propostas. Então, agradeço muitíssimo essa oportunidade, fico feliz que a gente tenha dado conta de, pelo menos, expressar um pouco dos nossos desejos e nossas angústias com relação ao Mercosul. E que o que a gente discutiu aqui hoje, exatamente isso que eu vou propor, que a gente discutiu hoje seja acolhido pelo governo brasileiro e pelo alto representante do Mercosul, que é um brasileiro. Então, obrigada. Até a cúpula. Em nome da Secretaria-Geral da Presidência da República, a gente agradece a presença de todos e lembra e informa que, em breve, será enviado o relato dessa reunião, bem como o convite para inscrição na Cúpula Social do Mercosul. Todas as pessoas que se inscreveram para participar desse diálogo serão convidados à Cúpula Social. Muito obrigado.